Olá a todos, eu sou Leonardo Utamarte, né? Sou escritor e realizador audiovisual e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, né? Hoje eu vou falar sobre o livro O Seminarista, que é um clássico da literatura brasileira, né? Escrito por Bernardo Guimarães. Eu tenho aqui uma versão bem pequena, uma versão antiga, uma edição antiga. Eu nem sei de que ano que é, na verdade é muito antigo, acho que é da década de 50. Uma coleção, né? Faz parte de uma coleção. Ah, então, esse livro é muito importante, né? O Seminarista, na verdade, ele é mais lido por pessoal, por adolescentes, né? Que está fazendo vestibular e tudo mais. Mas enfim, é uma tristeza, né? Você ser obrigado a ler um livro desse, quando na verdade você deveria ler por prazer mesmo, né? Então vou fazer essa resenha crítica agora sobre ele, que é um livro que eu reli já tem alguns anos, mas vou abordá-lo de maneira. Eu reli e vou abordá-lo de maneira mais fidedigna possível, né? Demonstrando o seu valor, né? Embora muita gente despreze o romantismo, do qual ele faz parte, do qual ele está constituído, né? Enfim. O Seminarista de Bernardo Guimarães é um romance tão belo e arrebatador que, ao mergulhar de maneira íntima nos dilemas da fé, do amor proibido, indo aos confins internos, né, e emocionais de seus personagens, nos dilemas do destino e das barreiras sociais, vai proporcionar uma experiência literária muito rica e profunda a respeito das emoções humanas. Lançado em 1872, no contexto do romantismo brasileiro, né, no próprio contexto, onde a escravidão ainda era uma realidade no Brasil, né, onde a monarquia enfrentava desafios políticos e sociais, né. Em breve se acabaria, né. E a religiosidade desempenhava um papel central na vida das pessoas, influenciando valores e comportamentos. Foi justamente nessa época que o livro se tornou um clássico da literatura nacional, né? O Seminarista emergiu como uma narrativa que confrontou as normas morais e religiosas vigentes, né, da época, né? A história do seminarista se passa no interior de Minas Gerais, onde era a terra natal do autor, né? No Brasil do século XIX. E conta a emocionante saga de Eugênio, é o protagonista, né? Que é filho de um fazendeiro abastado. E conta também a história de Margarida, que é a filha de um humilde agregado dessa mesma propriedade do fazendeiro, né? Guimarães Rosa, perdão, Bernardo Guimarães, que é o autor do livro, vai utilizar uma linguagem descritiva detalhada para criar uma atmosfera vívida e imersiva, né? Ele descreve cenários, personagens e emoções de forma minuciosa, permitindo que o leitor visualize claramente o ambiente e os protagonistas, né? Desse jeito, Eugênio é apresentado como um jovem piedoso, um jovem sensível, cuja devoção que tem à fé é algo realmente profundo e sincero, né? Durante a história, a gente descobre que a afinidade entre Eugênio e Margarida, a sua amiga, que começa desde a infância nessa afinidade, cresce e com o tempo se transforma em um amor genuíno, né, e arrebatador, né? É uma coisa realmente típica do romantismo, né? Uma coisa assim fora do normal.
Porém, a disparidade social entre as famílias dos amantes torna esse romance proibido aos olhos dos pais de Eugênio, né? Tem até um episódio que envolve Margarida, né, que é a amiga de Eugênio, e uma cobra, né? É uma situação onde a cobra não ataca a menina, né? Ela brinca com a cobra assim, a serpente. E a mãe de Eugênio, ao perceber isso, ao enxergar, ao ver isso, né? Ela fica com uma superstição, né? Por ser muito religiosa, né? Ficou superstição, associa, a gente imagina, né? Associa, já dá pra imaginar, né? Associa a própria Bíblia, né? Ao Gênesis, né? A ideia da serpente que é o símbolo da traição, né? Da corrupção, né? Enfim. Por esse motivo e também por outros, né, em uma tentativa drástica de separá-los, de separar os seus filhos, né, os pais, de separar o filho da menina, né, da menina que mora lá no terreno deles, né, os pais de Eugênio decidem enviá-lo para o seminário, né, que para quem não sabe, o seminário é uma instituição da Igreja Católica destinada à formação de cargos ao ministério, né, com crescente advento do evangelismo, quer dizer, do evangelismo, muita gente não sabe sobre o que é isso, né? Enfim. Então os pais do jovem mandam ele para essa instituição na esperança de que com o tempo a distância, né, e a distância entre eles, o fogo de sua paixão, né, o fogo da paixão do Eugênio, né, por Margarida se apague, né. Eles não se preocupam muito com a Margarida, eles querem realmente que seu filho tenha um futuro promissor e tal, um futuro de respeito, tudo mais, né, que ser pai na época era uma coisa considerada muito importante, que hoje não é mais, né. Então, daí as paisagens, os costumes e a cultura da época são descritos de forma tão bela e detalhada, de um jeito que imerge completamente o leitor na atmosfera da narrativa, né? É uma habilidade muito própria dos escritores pós Flaubertiano, né? Gustave Flaubert, o escritor francês, foi que inaugurou foi o primeiro a inaugurar no romance moderno a ideia da alta descrição, do alto detalhes, né? Você vê isso em teorias literárias, né? Você acompanha isso, então tem isso aí, né? E o romantismo explorou muito isso, né? Então, na história acontece que, mesmo na ausência de Eugênio de sua casa, na distância do cemitério, que é dizendo, do seminário, a lembrança que ele tem de Margarida não se desvanece. É claro, estamos falando de romance. A trama se desenrola em meio a esse embate, né, interno, explorando os dilemas emocionais e os dilemas espirituais enfrentados por Eugênio, cuja devoção à fé cristã que ele tem é constantemente testada pelo amor proibido que ele nutre por Margarida, né? Por Margarida, perdão. Então, os pais de Eugênio, percebendo a tristeza e o conflito interno de seu filho e temendo que ele abandone a vida eclesiástica, né, vão engendrar uma farsa, né? Eles inventam um casamento fictício de Margarida. E essa notícia chega aos ouvidos de Eugênio, que, acreditando na veracidade do evento, né, por mais que ele fique perplexo com isso, né, até porque durante a infância eles já durante criança, né, já combinava, no futuro quem sabe a gente se case, né, a gente vamos nos casar e tudo mais. Eles brincam assim, não é como brincadeira, mas isso, ele lembra disso, né, e fica muito triste, né. Ele fica muito triste e decide se dedicar inteiramente à vida religiosa, né, quando ele
descobre essa farsa, né, de que Margarida tinha se casado, né? Ele se decepciona e tá bom, então vou aceitar e vou viver, né, a vida eclesiástica, né, a vida eclesiástica, ao celibatismo, ao celibato, enfim. Enquanto isso, né, o autor se aprofunda mais nos estados emocionais dos personagens, especialmente do protagonista Eugênio, né, ele vai explorando cada vez mais isso, por a história ser muito vitimista, né. Então o autor examina os dilemas e conflitos interiores do jovem seminarista, proporcionando uma compreensão profunda de suas lutas emocionais. Isso é abordado até porque a história não tem grandes acontecimentos, né? Então foca muito mais na psicologia, né? O destino, no entanto, reserva um encontro surpreendente. Né? Durante uma de suas visitas à cidade natal, Eugênio, já formado como um padre, isso depois de vários anos, né? Ele já formado como um padre, ele encontra Margarida em um estado de saúde muito difícil, né? Ela está em um verdadeiro leito de morte. E não é uma questão de saúde que é definida claramente, né? Eu dei uma pequena pausa porque passou um carro de som aqui atrapalhando, né? Enfim. E agora passou a moto. Mas enfim, acho que não dá pra ouvir direito. Enfim, o que eu tava dizendo era o seguinte, né? A Margarida, ela fica doente, não é uma questão que o livro vai dizer, a doença dela é tal coisa e tal. Na verdade, a protagonista, ela fala que ela tá morrendo, e ela declara que tá morrendo por amor. Ela tá morrendo por amor. O amor que sente por Eugênio. Isso porque ela descobre, né, que ele decidiu se dedicar integralmente à vida eclesiástica. Ela não sabe que essa farsa foi inventada, né, de que ela tinha se casado. Aí ela só descobre que Eugênio, no fim das contas, vai virar padre mesmo, assim, né? Não foi só para estudar, só para ter uma experiência, não no seminário, não. Ele foi realmente para se dedicar a virar padre. Então, sabendo disso, sabendo que ela não terá um futuro com ele, é que ela diz à sua mãe, né, que tá morrendo, e morrendo de amor, né. Esse é um ponto bem dramático, né. Então, quando o Eugênio se encontra com Margarida ali, né, ele é levado até o leito de morte dela, por acaso, assim, uma pessoa chama ele, dizendo, tem uma pessoa doente ali, à beira da morte, e você precisa ir lá pra rezar, né. Aí ele falou, tô ocupado aqui, mas porque tava ali com a família, tinha acabado de chegar de viagem, tudo bem, eu vou lá. Aí quando ele chega lá, ele encontra a Margarida e fica atordoado, né, ele nem esperava encontrá-la daquele jeito, e embora ela não esteja com a aparência ruim, uma aparência destruída, assim, né? Ela parece bem, assim, mas ele fica muito surpreso por estar diante dela, e principalmente pela mágoa que ressentiu, né? Por acreditar que ela tinha se casado, né? Aí nesse momento ele descobre que ela não se casou, ele descobre que foi uma farsa, e ele descobre que foi justamente isso que levou ela a se retirar do terreno, né, da fazenda dos seus pais, né, ser expulsa, né, daquela região. Ele descobre toda essa trama, né. O amor entre os dois, depois disso, né, se reacende, apesar de tudo, e se reacende com uma intensidade avassaladora, né, por mais que ela esteja doente também, né, e que leva eles a se entregar a esse sentimento arrebatador, de certo modo, assim, né? Não de modo
a se realizar efetivamente, né? Ele não tem relações carnais, pelo fato de ele ser padre e respeitar os seus ensinamentos, tudo que foi ensinado, mas eles têm esse caso, né, digamos assim, de conversa e de declarações um ao outro, né. Então fica nisso, né. Só que, infelizmente, a história dos amantes, desses dois amantes, não encontra um desfecho feliz. O livro não termina feliz, como a maioria dos romances, né. Margarina sucumbe à sua doença de amor, e morre. É bem isso mesmo, é triste, né. O que deixa o Eugênio devastado, né. Ele descobre assim de surpresa, né, quando chamam ele pra ver o cadáver. Tem um cadáver aqui, né, me dá uma olhada. Pra rezar, sei lá, não sei se é pra rezar, se eu não me engano. Aí ele vai lá e quando mostra o cadáver ele fica estarrecido, né? Porque ele nem se imaginava que é o próprio cadáver da pessoa que ele mais ama, que ele mais amou, né, na sua vida, né? Que é o cadáver de Margarida. Então o golpe é ainda mais brutal, pois acontece justamente quando ele se prepara para realizar a sua primeira missa, né? Como padre, ali na região em que nasceu, né? O que leva ele ao limite de sua sanidade mental, né? O final do filme, assim, o final do filme, o final do livro, os últimos parágrafos, assim, é de você terminar o livro assim, estarrecido, você fica assim, ó, perplexo, porque termina nisso mesmo, né? Nessa loucura de sanidade total do Eugênio, do padre Eugênio, né? Ele simplesmente rasga as suas roupas e no meio da multidão e vai embora, assim, né? Se dana, assim, enlouquecido, completamente enlouquecido. O Seminarista é uma obra de relevância incontestável. Não à toa é muito abordado em vestibulares, né? É obrigatório, né? Então, daí aí já se vê a sua importância. Mas ele a sua relevância é incontestável na própria literatura brasileira, né? Não apenas isso. Não apenas por seu estilo literário refletir de maneira hábil as características marcantes do romantismo, numa abordagem crítica às normas sociais, mas também pela dualidade que levanta entre a devoção religiosa e o desejo humano, que acaba sendo um elemento central na interpretação da obra, né? O livro também pode ser comparado a outras obras do romantismo brasileiro, como Dom Casmurro, né, do grande Machado de Assis, que foi lançada 27 anos depois, né, após o Seminarista, já no final do século XIX. Ambos os romances apresentam tramas centradas em amores proibidos e em protagonistas que são levados a seminários, né, para se tornarem padres. Em Dom Casmurro, o protagonista Betinho, né, vive um amor não correspondido com Capitu, enquanto que em O Seminarista, Eugênio enfrenta dilemas semelhantes ao se apaixonar por Margarida, né? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre Dom Casmurro, né, que eu gosto muito, na verdade. Mas ambas as obras, né, fazem parte do cânone literário do país e não há nenhuma evidência de que uma seja uma imitação da outra, né? Embora na primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu tinha lido já O Seminarista antes, eu fiquei com essa dúvida, eu fiquei, caramba, como é parecido com o livro O Seminarista do Bernardo Guimarães, né? Mas enfim, não há indícios, não há nada, eu pesquisei, não encontrei nada falando sobre isso, na verdade, né? Em última análise, O Seminarista é uma obra que merecidamente continua a cativar muitos os leitores ao redor do país, né? Sendo um testemunho do poder duradouro, da narrativa e da capacidade do autor em tocar
as profundezas dos sentimentos humanos. Bernardo Guimarães, por meio da trajetória de Eugênio, vai explorar as emoções humanas, como a luta entre a paixão e o desejo, entre a luta entre a paixão e o dever, e a dualidade entre os desejos terrenos e a devoção espiritual, né? Através de sua prosa descritiva e detalhada, ele representa cenários rurais e provincianos, como já disse, né? Com personagens marcantes e envolventes, como eu também já disse, desenvolvendo uma reflexão profunda sobre a idealização do amor, sobre a fé e sobre os conflitos interiores que moldam as escolhas e os destinos das personagens, né, desse livro. Então, tá aí a minha recomendação, a minha resenha, a minha crítica sobre o livro Seminarista, um clássico do romantismo, de Bernardo Guimarães, escritor muito importante assim, né, para a história da nossa literatura. Eu tenho essa edição que eu comprei num sebo e, enfim, é bem curtinho, é bem pequenininho, bem compacto e vale a pena a leitura. Eu sinceramente recomendo que você leia. Eu recomendo a qualquer pessoa que quer se conhecer o mundo da literatura que comece pelos clássicos. Comece pelos mais antigos. Depois você leia os livros contemporâneos, os livros que são lançados atualmente por editores. Esse papo de que leitores jovens não vão entender a literatura antiga ou vão achar chata, eu não concordo com isso. É preciso a busca pelo amadurecimento, né? E isso se dá através dos clássicos. Então, é isso. Eu agradeço a você que chegou até aqui. Eu peço por isso, se você gostou do livro, do vídeo, que você dê um like e se inscreva no meu canal para acompanhar outras críticas e compartilhe esse vídeo, esse canal a pessoas que você acha que possam se interessar pelo conteúdo também, né? Me siga nas minhas outras redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo e dê uma acessada no meu blog. Lá eu escrevo alguns artigos sobre temas diversos, temas ligados à literatura, ao cinema, áreas que eu conheço, né? E também tem meus livros, você pode acessar meus livros que estão disponíveis na Amazon, né? Mas pelo blog você pode ter acesso também. Eu sou um escritor, afinal de contas, né? E escrevo literatura, né? Livros de ficção. Então é isso. Tenha um bom dia, você que chegou até aqui.